Olá, hoje realizaríamos o treinamento de prevenção de recoleta de exames associados a diversas ações. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que causa as principais recoletas e o que nós, como enfermagem, deveremos fazer para diminuir as recoletas aqui na nossa instituição. Então vamos lá. Uma das principais causas relacionadas à recoleta está ligado ao material coagulado, ou seja, o material que coagulou naquela coleta ou no dispositivo que você coletou ou mesmo no tubo posterior à sua coleta e distribuição no tubo. Então, quais são as principais causas dessa coagulação e o que nós podemos fazer para evitar isso? Então, as principais causas são não respeitar as ordens dos tubos. E a ordem do tubo para coleta para pessoas adultas, crianças, quando a gente utiliza esse tubo maior, é essa ordem aqui. Então eu tenho que respeitar essa ordem para evitar que esse material coagule por algum motivo. Então o primeiro tubo que a gente vai coletar, e aí os principais que a gente coleta na nossa instituição, são tubo azul, em seguida o tubo seco, seja ele vermelho ou amarelo, eles vão ter o mesmo material. E depois o tubo roxo e por último o tubo cinza, quando nós falamos de tubo. Quando a gente fala de todos os materiais, quando a gente vai coletar vários exames, a gente fala de primeiro coletar a hemocultura e por último coletar a gasometria. Mas quando falamos de sequência de coleta de tubos, eu devo sempre respeitar essa ordem. Azul, seco, roxo e cinza. Sempre manter isso. E aí eu evito a possibilidade do material coagular por conta de um erro na sequência. Outro motivo é o volume da amostra ou em excesso ou insuficiente. Isso pode causar a coagulação daquele material coletado e para isso eu tenho que sempre manter a risca daquela coleta para evitar que aquele material coagule por conta de excesso de material ou por conta de pouco material. Então, quando a gente pega o tubo, ele já vem com um tracinho preto. Esse tracinho preto significa que eu tenho que coletar e colocar nesse tubo. Eu vou abrir o tubo, coletar, colocar a seringa aqui dentro, o sangue aqui dentro com a seringa e até chegar na partinha preta. Eu não posso ultrapassar e nem colocar a menos. Mas o paciente é muito pequeno, ele tem pouco material. Ou eu vou trocar o tubo, ou eu vou ter que tentar de uma outra forma para que ele chegue naquela quantidade. Principalmente se você coletar muitos exames. De acordo com a quantidade de exames, e aí nós estamos falando do tamanho da quantidade de material que você coletou, você não vai conseguir levar um microtubo desse para 3, 5, 8 exames. Então, de acordo com o exame que você coletou e a quantidade, você tem que escolher um tubo. E sim, você vai precisar fazer um esforço diferente para tentar conseguir uma quantidade de material maior. Então, quando a gente fala de alguns exames específicos, como VHS, que precisa de no mínimo 2 ml, a bilirrubina anel, cálcio iônico e também o PCR, nós estamos falando de materiais que precisarão de um tubo a mais. Se eu só vou coletar um desses, eu só coleto um tubo. No caso do VHS, eu vou coletar 2 ml. Agora, se eu for coletar bilirrubina anel, cálcio iônico e PCR, eu preciso de um tubinho a mais. Se for só ele, eu vou levar só ele, mas se for mais exames, eu vou precisar de um tubo a mais, certo? E o último motivo da coagulação do sistema está relacionado à não homogeneização desse material. Então eu coloquei ele aqui e aí eu não faço isso. Eu tenho que fazer isso de 10 a 15 vezes para que o material homogeneize, ou seja, ele junte com o líquido que está aqui dentro, seja EDTA, seja anticoagulante ou seja qualquer outro material. Sim, o tubo seco também temos que fazer isso, porque o tubo seco ele vai ter o gel separador. Então você vai fazer de 10 a 15 vezes. Não é para se desesperar e fazer assim, você vai fazer com calma 10 a 15 vezes, com suavidade, para que homogeneize aquele material. Outro motivo da recoleta está relacionado à hemólise. A hemólise nada mais é do que quebra de células, quando o tubo ele vai ter essas alterações aqui. Então, quando tem essas quebras de células,
você não vai conseguir levar para análise. Então, quando o laboratório for analisar esses materiais, dependendo do material, se for uma enzima cardíaca, se for uma análise de um eletrólito, como potássio, sódio e outros, eles não vão conseguir, porque quando eu quebro a célula, eu libero todos os eletrólitos que estão dentro da célula e também altero a quantidade de hemácias que está livre ali. Então, vai alterar, sim, o exame. Então, a hemólise ela tem que ser evitada e ela pode dar recoleta. Quando eles olharem que tem uma alteração muito grande, eles vão pedir uma recoleta, porque o tubo teve hemólise. Então, vai retornar. Então, o que eu faço para prevenir hemólise? Como eu evito a hemólise? Primeiro, vou lá funcionar, eu não posso passar o álcool com tudo. Primeiro, a higienização do álcool ela tem que ser circular, de dentro para fora, de onde eu vou funcionar para fora. E espero o álcool secar. O álcool ele é volátil, ele tem que se esperar secar para que ele higienize aquela área ali. Se eu já passo o álcool e já funciono, eu posso ocasionar uma hemólise ali também. Quando eu coleto com seringas de 20 ml e eu puxo o êmbolo com tudo, isso aumenta o risco daquelas hemácias se romperem por conta da pressão que eu estou ocasionando ali. Então, quanto menor a seringa, melhor para coletar, porque daí você evita essa pressão exacerbada desnecessária. Porque se você for coletar 2 tubos, que um é de 3 e o outro é de 4 ml, você pode pegar uma seringa de 10, você não precisa pegar uma seringa de 20. É excesso de material coletado, muitas vezes um desperdício ali do sangue do paciente. Nunca perfura o tubo. Então esses microtubos eles não têm por onde perfurar, então de qualquer forma você vai ter que abrir. E os tubos maiores você também não pode perfurar, mesmo que tenha ali a borrachinha. Essa borrachinha ela é feita para a entrada do vácuo. Então os dispositivos que tem a vácuo, scalp com vácuo, o próprio dispositivo de vácuo que é o canhão, ele já vem com um item para você colocar lá. E aí ela é feita para isso, ela não é feita para agulha. Então eu não posso funcionar de jeito nenhum. Respeitar o tempo do garrote. O garrote ele tem que ficar ali no máximo 1 minuto. Mas eu preciso ficar mais tempo porque eu estou coletando o paciente difícil. Então isso vai aumentar a possibilidade de ter uma hemólise. Posso deixar o garrote enquanto eu coleto? Se você respeitar o tempo da coleta, você pode. Se você passar esse tempo, você vai ocasionar hemólise e vai dar alterado esses exames. Por isso que a gente alteia durante a coleta. Não realizar uma higienização também é um motivo. E batidas para funcionar. Toda vez que eu bato, eu quebro hemácia, então não pode coletar batendo. Eu não posso nem puncionar batendo no paciente para visualizar a veia. Isso é totalmente inadequado e já acabou há muito tempo. Só para reforçar um item, material insuficiente, então sempre eu vou respeitar a partinha preta. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não tem problema, desde que eu não exagere no processo. Falando de excepcionalidades, nós temos os microtubos. Os microtubos, como esse aqui, eles são feitos para pequenas coletas, para microcoletas, onde a gente não consegue pegar muito material, como é o caso da UTI Neo. Então, o que eu vou usar nesse material? Como eu vou fazer essa coleta? Eu normalmente vou coletar gota a gota. Então eu faço uma punção de uma agulha 30x7, uma agulha 30x8, e aí eu vou pegar gota a gota. O que é adequado? Eu não fazer sordenha no braço do paciente, porque a sordenha pode ocasionar hemólise também. O que altera do tubo maior? A sequência. Então no tubo maior eu disse que é o azul, depois o seco, depois o roxo, depois o cinza. Quando eu falo de microtubo, o primeiro tubo que eu vou coletar é o roxo, depois o azul e depois o seco, que é o amarelo ou o vermelho. Então eu sempre vou respeitar essa coleta, sempre respeitando, quando eu falo de microcoleta, eu vou respeitar essa ordem para evitar que tenha material coagulado ou que hemolise. Tudo bem? Então, essas são as principais diferenças. Existem também na instituição os nossos tubos pediátricos, que são os tubos que têm a tampinha branca. Esses tubos eles devem ser utilizados em unidades pediátricas, não em unidades adulto. Mas eu preciso de um paciente que está com dificuldade de acesso, ele está com dificuldade de coleta, ele tá muito complicado para coletar as 4 ml que o tubo pede. E eu tenho pouco exame para fazer. Então, tudo bem, você vai lá e vai pegar um tubo
com a tampinha branca, que aí você vai conseguir coletar 2 ml e fazer o exame que você precisa. Na instituição nós só temos o roxo e o azul, que é pediátrico, que é liberado pela FIP. Então, esse é o treinamento. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, retorna no vídeo. Se tiver uma dúvida mais importante, procurem o TID, que é o treinamento e desenvolvimento, seja por qualquer um dos representantes, e nós estamos à disposição.